Dando seguimento aqui à nossa ordem do dia, eu anuncio o processo de recurso de número 4274/2019, que tem como empresa recorrente Brasileiro Segurança Eletrônica, conselheira relatora doutora Caroline Brito de Lima Azevedo. Gostaria de pontuar aqui já de início que o representante da parte, doutor Felipe Bastos de Oliveira, que solicitou para fazer sustentação oral, foi regularmente intimado, mas até o momento não compareceu. Então, nós vamos dar seguimento aqui à nossa pauta e eu passo a palavra para a conselheira doutora Caroline Lima Azevedo para fazer o relato do processo. Boa tarde, doutora Caroline. Reiterando os cumprimentos, boa tarde a todos. Senhora presidente, só um minutinho pela ordem. Sim. Chegou aqui um participante, eu gostaria que a senhora perguntasse se ela é também a representante da parte, pediu para entrar na reunião, é a Quem senhora... é? Deixa eu não consegui visualizar aqui no... Deixa eu ver aqui. Maria Júlia. Isso. É possível que seja ela a representante, né? Senhora Maria Júlia, se faz presente na sessão? Só como ela está ouvinte. dizendo aqui que está só como ouvinte. Ok, senhora Maria Júlia, obrigada. Então, doutora Caroline, obrigada, secretária. Doutora Caroline, pode dar seguimento ao relato. Continuando. No presente processo administrativo tributário, a empresa contribuinte é acusada de não comprovação no prazo concedido no termo de intimação de aquisição do módulo fiscal eletrônico de uso obrigatório por força do artigo 1º da Instrução Normativa número 10, de 31 de janeiro de 2017. Na acusação, o agente fiscal relata que a empresa deixou de comprovar a aquisição, vinculação e ativação do módulo fiscal eletrônico até a data da ciência do termo de intimação de número 2019, 11.224. A contribuinte autuada apresentou impugnação, arguindo preliminares de nulidade por considerar a autoridade incompetente para lavrar o auto de infração, bem como por cerceamento do direito de defesa, uma vez que não foi especificado o motivo da autuação e os dispositivos legais infringidos no termo de conclusão de fiscalização. O caso em tela foi julgado em primeira instância, julgamento acostado às folhas 35 a 37, verso, concluindo pela procedência do auto de infração, por considerar caracterizada a acusação fiscal, encontrando-se esta claramente prevista nos artigos 2, 5, 6, 10, 13, 15 e 16 da Instrução Normativa 27 de 2016. E a empresa sujeita à penalidade que se encontra prevista no artigo 123, inciso 7, a linha Q da Lei 12.670/96, acrescentado pela Lei 16.258/2017. E resignada, a empresa autuada apresentou recurso ordinário acostado às folhas 40 a 44, requerendo a reforma da decisão da célula de julgamento de primeira instância, reiterando os argumentos de nulidade, dentre que são aduz a nulidade do auto de infração por cerceamento de direito de defesa, devido à ausência de provas, discorre sobre o princípio da verdade material e sobre o ônus da prova, argui a falta de indicação dos dispositivos infringidos no termo de conclusão de fiscalização e traz entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. Defende que houve incompetência funcional do agente autuante, acrescenta que o agente fiscal, cujo cargo é de auditor fiscal adjunto, não possuiria competência absoluta para a autuação. Solicitou sustentação oral e, por fim, requer a nulidade do auto de infração. Por sua vez, a célula de assessoria processual tributária deliberou, opinando pelo conhecimento do recurso ordinário, negando-lhe provimento para que seja confirmada a decisão condenatória recorrida. Em síntese, é o relatório. Obrigada, senhora relatora. Nos termos regimentais, eu passo a palavra para o procurador do Estado, doutor André Carreiro. Obrigado, presidente. Mais uma vez, saudando a todos. Como objetivamente relatado, trata-se de um recurso ordinário contra a decisão de procedência do auto de infração,
que confirmou a imputação de não aquisição, vinculação e ativação do módulo fiscal eletrônico no prazo previsto na legislação tributária, tendo sido aplicada a penalidade específica para o descumprimento da obrigação acessória, prevista no artigo 123, inciso 7, a linha Q, da Lei 12.670, o qual foi acrescido pela Lei 16.058 de 2017. Multa no valor correspondente a 1.500 ofícios, no valor de R$ 6.391,08. Conforme decisão de primeira instância, a empresa autuada ela possui o CNAE 475-7100, referente a comércio varejista especializado de peças e acessórios novos, razão pela qual estaria obrigada a emissão do cupom fiscal eletrônico por meio do módulo fiscal eletrônico a partir de 31 de outubro de 2018, segundo disposto no artigo 1º, inciso 4º, a linha I da Instituição Normativa 10 de 2017. O contribuinte foi intimado pelo autuante para comprovar a devida aquisição e vinculação e ativação do módulo fiscal eletrônico, mas não houve manifestação dele no processo. Dispositivos legais infringidos é o artigo 1º da Instituição Normativa 2017, bem como artigos 2º, 5º, 8º, 10º, 13º, 15º e 16 da Instituição Normativa 27 de 2016. O contribuinte recorrente reitera as razões da impugnação, alega inicialmente nulidade da auto-infração, por cesseamento de direito de defesa e insuficiência de provas. No entanto, entendemos que não há como ser acolhida a preliminar de nulidade. O auto de infração decorre de ação fiscal na modalidade de auto-auditoria fiscal restrita, especificamente para apurar justamente o descumprimento da obrigação acessória de falta de ativação do módulo fiscal eletrônico, tendo o contribuinte sido intimado para sua comprovação com ciência em 20 de setembro de 2019. No entanto, nada apresentou ao fisco no que toca à referida comprovação exigida referente à obrigação tributária prevista na legislação tributária. Ademais, verifica-se que o relato do auto de infração e as suas informações complementares são claros e precisos, não deixa qualquer dúvida acerca do risco apontado, dando, portanto, plena compreensão ao contribuinte, permitindo, assim, o exercício do seu efetivo direito de defesa contraditória, como de fato fez, tendo trazido, inclusive, impugnações específicas ao lançamento tributário. Então, entendemos por afastar essa primeira preliminar de nulidade. Ele alega uma outra preliminar de nulidade referente à incompetência do agente autuante. No entanto, não há como ser acolhida, na realidade, como bem apurado pela assessoria processual tributária e pela julgadora de primeira instância, no caso, é um lançamento de sanção pelo descumprimento de obrigação acessória, atribuição essa para a qual o agente autuante dispõe de competência legal, conforme legislação tributária, em especial disposto no artigo 2º do Decreto 29.968 de 2009. Então, verificamos, portanto, que o módulo fiscal eletrônico ele é um equipamento para emissão do cupom fiscal eletrônico e da nota fiscal do consumidor eletrônica, documentos fiscais esses, e cujo emissão se dá através do módulo, permitindo o permanente e periódico acompanhamento com a Cefaz, através da troca de informações, foi instituído pelo Decreto 31.922 de 2016, deve ser utilizado pelos contribuintes CMS, quando suas operações forem destinadas a combustível final, e observando também as especificações técnicas do sistema de autenticação e transmissão do respectivo cupom fiscal eletrônico emitido. Por outro lado, também, como constatado na assessoria, e a autuada ela não está elencada no rol das empresas e atividades que estariam dispensadas, conforme o artigo 29 do referido decreto. Por outro lado, ficou demonstrado a obrigatoriedade da utilização do módulo fiscal eletrônico para o contribuinte autuado a partir do dia 1º de agosto de 2018, na realidade, conforme dispõe o artigo 10, conforme dispõe o artigo 1º da Instituição Normativa 10 de 2017, e isso está lá no seu inciso 4º, portanto, não resta dúvida ter sido correta o lançamento da penalidade específica para o descumprimento da referida obrigação acessória, que é a prevista no artigo 123, inciso 7, a linha Q da Lei do ICMS estadual. Assim, manifesta-se a Procuradoria pelo conhecimento do recurso, mas para que seja negado provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência da auto-infração. São as nossas considerações, senhores conselheiros. Obrigada, senhor procurador. Eu passo a palavra agora aos senhores conselheiros para a discussão. Temos aí as preliminares de nulidade. Doutora Lúcia. Está sem voz, doutora Lúcia. Está sem som. Boa tarde, senhora presidente, boa tarde a todos. Só um pequeno esclarecimento. O mandado de ação fiscal é uma ação fiscal restrita, para o qual o auditor fiscal adjunto da Receita Estadual tem competência plena, assinado pelo orientador do núcleo,
E na ação fiscal restrita, nós nem temos termo de início, nem termo de conclusão, apenas o termo de intimação, que nesse caso era para cumprir uma obrigação acessória, ao qual estão obrigados todos os comerciantes varejistas que estão fora da exceção, que é o modo fiscal eletrônico do cupom fiscal. Só esse pequeno esclarecimento. Obrigada, doutora Lúcia. Algum conselheiro gostaria de manifestar-se, fazer mais alguma observação com relação a isso? Com relação ao mérito, temos alguma discussão? As preliminares de nulidade, por insuficiência de provas, falta de indicação de dispositivo, incompetência do agente autuante, fragilidade dos elementos de prova, alguma manifestação dos conselheiros sobre as preliminares de nulidade? Podemos abrir para votação? Então, vamos aqui para a votação do processo. Com relação às preliminares de nulidade, eu passo a palavra para a conselheira relatora, doutora Caroline. Com relação às nulidades. Afasta as preliminares de nulidade suscitadas pela recorrente. Gostaria de pontuar que houve a regularidade da ação fiscal em relação ao mandado de ação fiscal designatório, tanto que na legislação, conforme o decreto 29.978/2009, em seu artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3º, existe a disciplina da designação para o cargo de auditor fiscal adjunto realizar autuações de obrigações acessórias em relação ao descumprimento. Então, por isso eu afasto. Em relação ao cerceamento do direito de defesa, eu reitero que, nesse caso, o termo de conclusão de fiscalização é dispensado legalmente nos casos de descumprimento de obrigações acessórias, conforme dispõe o artigo 825, inciso 3, do decreto 24.569/97. E, além disso, saliento que no auto de infração consta a indicação dos dispositivos legais e o fato que serviram de fundamento para a sua lavratura, não existindo razão para o impedimento da defesa da empresa autuante. Ok, senhores conselheiros, em relação a essas preliminares de nulidades, bem pontuadas aí pela doutora Caroline, conselheira relatora, algum voto em sentido contrário? Não, então, por unanimidade, a terceira Câmara afasta as preliminares de nulidades. Com relação ao mérito, doutora Caroline, como vota? Em relação ao mérito, eu voto no sentido de conhecer o recurso ordinário para negar provimento, confirmando a decisão condenatória de procedência do feito fiscal, proferida pela primeira instância, aplicando a sanção prevista no artigo 123, inciso 7º, a linha Q, da Lei 12.670/96. Até porque a empresa, tanto na defesa quanto no recurso ordinário, não arguiu não fez qualquer argumentação em relação ao mérito, não trouxe qualquer prova que refutasse a acusação, por isso eu confirmo a decisão de primeira instância de procedência. Exatamente. Doutor, senhores conselheiros, algum voto em sentido contrário? Não. Então... Não. Ok. Então, tendo sido discutido, relatado, processo de número 4274/2019, que tem como recorrente a Empresa Brasileira de Segurança Eletrônica. A terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários resolve, por unanimidade de votos, afastar as preliminares de nulidade por cerceamento ao direito de defesa, por fragilidade dos elementos de prova e incompetência do agente autuante, pelos fundamentos aqui expostos pela conselheira relatora. E no mérito, resolve conhecer do recurso, negar provimento, mantendo a decisão de procedência proferida em primeira instância, de acordo com o voto da conselheira relatora e a manifestação do representante da Procuradoria-Geral do Estado. Essa é a decisão para o processo, consignando em ata que o representante legal da empresa, doutor Felipe Bastos de Oliveira, foi legalmente intimado, mas não apareceu para o julgamento.
Por fim, nós temos, dando seguimento aqui, encerrando nossa pauta, temos o processo de número 2093/2016, que tem como recorrente a empresa Bonfim Cargas e Encomendas Limitada, referente ao auto de infração 2016-004050, conselheiro relator doutor Diego de Andrade Trindade, indicação aqui de parcial procedência pela julgadora de primeira instância e de parcial procedência pela assessoria processual tributária. Passo a palavra para o conselheiro relator, doutor Diego de Andrade Trindade, para o relato do processo. Bom, boa tarde a todos novamente. Boa Como relatório. Trata-se em presente auto de infração de atuação do recorrente por transporte de mercadorias acobertados pelas DANFs. 823, 4577, 823, 4574, 823, 4581, 823, 4588, 823, 4579, 823, 4576, 823, 4583, 823, 4575, 823, 4597, 826, 4594, 823, 4598, 823, 4596, 823, 4593, 823, 4592, 823, 4591, 823, 4599, 823, 4595, 823, 4590, 823, 4589 e 823, 4600, emitidos pela empresa Empreendimentos Pague Menos S.A., Fortaleza, Ceará, destinado à empresa Empreendimentos Pague Menos S.A., Aracaju, Sergipe. No caso, restou constatado que tais documentos que acobertavam o trânsito das mercadorias especificadas no CGM número 2016-3075 foram registrados em duas situações distintas, conforme registro das ações fiscais de trânsito, números 2016 21 18.899 e 2016 20.81.995, que é o anterior, abertas no posto fiscal de Penaforte. Conforme a autoridade fiscal, tal fato findou por infringir o disposto no artigo 174 do decreto 24.569/97, gerando aplicação de pena prevista no artigo 123, inciso 3, letra F, da Lei 12.670/96. A penalidade teve como base de cálculo o valor de R$ 78.671,64. Apresentada a defesa pela autuada, o julgador singular entendeu pela nulidade do auto de infração, pontuando que não consta nos autos nenhuma comprovação do montante da atuação que pudesse validar a acusação fiscal, bem como porque faltou clareza e precisão no relato da infração, uma vez que não indicado a que tipo de operações se referia, não constando ainda relatórios gerenciais do CITRAN que comprovassem a reutilização dos documentos fiscais. Discordando da decisão de primeira instância, a assessoria tributária, por meio do parecer número 186/2019, sugeriu o retorno à instância singular, uma vez que a leitura dos autos, mais precisamente o relato do auto de infração em conjunto com o termo de ocorrência, não deixa dúvida quanto à infração praticada pelo contribuinte. Assim, entendeu a assessoria que restou demonstrado que o auto lavrado condiz com a realidade dos fatos, na medida em que descreveu correta e claramente a conduta da autuada, promovendo o adequado embasamento legal na peça lavrada, inclusive confessado pela autuada. Tal parecer da assessoria tributária restou confirmado em sessão ordinária dessa terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, realizada no dia 20 de setembro de 2019, oportunidade na qual essa douta Câmara resolveu, por unanimidade de votos, conhecer o reexame necessário e dar provimento ao mesmo, determinando o retorno do processo em instância originária, a fim de que ela realizasse novo julgamento, sendo tal decisão ratificada por meio da Resolução 225 de 2019. Assim, reanalisando e proferindo um novo julgamento do auto de infração, a julgadora singular entendeu pela parcial procedência dos mesmos, com a seguinte emenda: folha 173 a 175. Remessa de mercadorias acompanhadas de documentação fiscal já utilizada em operação anterior. Auto de infração julgado parcialmente procedente. Modificação do valor lançado na inicial em decorrência da alteração da penalidade, através da Lei nº 16.258/2017. Decisão com base no artigo 174 do Decreto 24.569 de 97.
penalidade incerta no artigo 123, inciso 3, da letra F, da Lei número 12.670, de 96, inalterada pela 16.258/2017. Já em sede de recurso ordinário, em face à decisão cuja emenda transcreveu acima, a empresa autuada sustentou que a conduta relatada no auto de infração não causou qualquer prejuízo ao erário, bem como que a documentação anexada aos autos do processo comprovaria que a empresa promoveu a emissão das notas fiscais relacionadas às mercadorias transportadas, ou seja, que as operações foram acobertadas por um único documento fiscal, mas que, em razão de um erro do setor administrativo, findaram sendo trocadas por outras. Assim, argumenta a recorrente que jamais houve falta de nota fiscal, sendo certo que as mesmas foram tempestivamente emitidas, porém, por um erro, terminaram sendo trocadas por outras. Ademais, sustentou a recorrente que tudo não passou de um erro do citado setor administrativo, bem como que nunca houve tentativa de burlar ou causar prejuízo ao erário. Haja vista que, assim não fosse, não haveria as notas respectivas, mas apenas uma. Mais adiante no seu recurso, argumenta que o auto de infração combatido não pôde prevalecer, haja vista que se algum valor é devido, este deve ser apenas em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, jamais em relação ao ICMS, posto que todos os valores desse título já foram recolhidos. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, com a consequente declaração de declarado insubsistência do auto de infração. Em sede de parecer, a assessoria processual tributária opinou pelo conhecimento do recurso ordinário interposto e no mérito para que lhe seja negado o provimento, mantendo-se a decisão de primeiro grau de parcial procedência do auto de infração, o qual deu por infringido o artigo 174 do Decreto 24.569 de 97, com a penalidade incerta no artigo 123, inciso 3, letra F, da Lei 12.67 de 96, inalterado pela 16.258 de 2017. É o relatório. Obrigada, doutor Diego. Passo a palavra, então, para o procurador, doutor André Carreiro. Obrigado, presidente, mais uma vez, para encerrar aqui nossos trabalhos. Trata-se de um recurso ordinário contra a decisão de parcial procedência do auto de infração, que constatou a remessa de mercadorias com notas fiscais já utilizadas em operação anterior. Isso em operações do montante de R$ 78.671,104, tendo sido lançado o imposto no valor de R$ 13.374,17 e a multa pelo descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 123, inciso 3 da linha F da Lei 12.670/96, no valor de R$ 31.468,66. Né? O relator já fez toda a exposição do trâmite processual, um processo que já tinha ascendido à segunda instância, num reexame de honestidade de nulidade, houve o retorno para novo julgamento, e nesse novo julgamento do processo, houve o julgamento de parcial procedência, em razão da aplicação da mesma penalidade proposta na infração, mas com a sua redação atual, decorrente da Lei 16.058 de 2017, que reduziu o seu montante, né? E por conta disso, foi aplicado retroativamente, conforme autoriza o artigo 106, inciso 2, a linha C do CTN, e assim foi reduzida a multa para o valor de R$ 23.601,50, resultando no lançamento total no valor de R$ 36.975,67. O contribuinte no recurso, ele alega inicialmente que não houve prejuízo ao erário e que também não houve intenção de burlar o fisco, que, na sua compreensão, seria suficiente para afastar a autuação. No entanto, não pode ser acolhido o argumento, conforme dispõe o artigo 136 do CTN, a responsabilidade pelas infrações ela independe da intenção do agente ou das consequências do seu ato. Portanto, ainda que não houvesse prejuízo ao fisco decorrente da infração tributária, o que não é verdade, diga-se de passagem, bem como, ainda que também não houvesse efetivamente essa intenção de burlar o fisco, o que não resta caracterizar a má-fé na conduta do contribuinte autuado, tais circunstâncias, diante da legislação tributária, não são suficientes para afastar a sua responsabilização pela infração. No segundo momento, o contribuinte alega que foram emitidas oportunamente as notas fiscais corretas da operação, as quais, no entanto, não acompanharam o transporte da mercadoria por erro administrativo, uma vez que foram trocadas, né, pelas que foram objeto da autuação. Com essa argumentação, na realidade, o contribuinte acaba por confessar
de fato, a infração tributária, né, declarando expressamente que enviou mercadorias com documentos fiscais que já haviam sido utilizados em operações anteriores, né, embora tente escorar essa conduta infracional em um erro administrativo que, como vimos, de acordo com o artigo 136, não afasta a sua responsabilização. Temos que ressaltar ainda que a ação fiscal de trânsito, que é o presente caso, de onde foi oriundo do presente auto-infração, ela se desenvolve de maneira imediata, instantânea, de acordo com o que foi verificado em loco, quando da realização da operação de circulação de mercadoria na sua passagem pelo posto fiscal. O transportador, ao passar pelo posto fiscal, apresentou os respectivos documentos fiscais, né, e constatou-se que esses documentos fiscais já haviam sido apresentados em uma ação fiscal anterior, né, o que torna, portanto, irregular o transporte da referida mercadoria, conforme dispõe o artigo 830 do Regulamento CMS, impondo, portanto, a realização do lançamento tributário, que trata-se de uma atividade plenamente vinculada à qual o agente fiscal está submetido por dever funcional. Ademais, ressalto ainda que consta na autuação que na própria conferência física realizada diante dessa constatação, confirmou-se a presença justamente das mercadorias que estavam informadas nas notas fiscais. Portanto, o que corrobora, inclusive, que houve, de fato, uma reutilização de documentos fiscais. Por fim, o contribuinte alega que deve haver apenas lançamento da multa pelo descumprimento da obrigação acessória, que deve ser excluído do valor do imposto. Também não entendemos que não pode ser acolhido o pedido, né? Uma vez constatada a reutilização do documento fiscal, a mercadoria transportada fica em situação irregular, devendo ser considerado, portanto, a ocorrência do fato gerador no momento da fiscalização de trânsito, com o devido lançamento não só da penalidade pela inobservância da obrigação acessória, mas também do imposto devido. Caminhando aqui para o fim, entendemos correta a aplicação retroativa da penalidade do artigo 123, inciso 3, a linha F, com a alteração da Lei 1658, que passou a prever uma penalidade mais benéfica e, portanto, possível sua aplicação retroativa, né, no que concordamos com a decisão de primeira instância que justifica sua parcial procedência, e com essas razões a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do recurso para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância de parcial procedência do auto-infração. São as nossas considerações, senhora presidente e senhores conselheiros. Fica à disposição. Obrigada, doutor André. O senhor está aberto para discussões. Doutora Lúcia. Boa tarde a todos. Só algumas informações adicionais. Em consulta no sistema Citran, a gente constata que essas notas deram entrada no posto fiscal de Penaforte, dia 12 de março de 2016, através do veículo de placas MCU 0380, um manifesto com 254 notas e pegaram a senha 19. Dia 13 de março de 2016, essas mesmas notas dão entrada no posto fiscal de Penaforte com o veículo de placas IAA 0885, um manifesto com 404 notas, pegando a senha 29, o que reforça e reitera a reutilização do documento fiscal após a conferência física. Ok. Pela ordem, doutor José Hernani. Presidente, é só para ter mais uma informação, conforme a doutora Lúcia consulta, ajuda aí nessas coisas, o contribuinte disse que foi um erro e que eu entendi que as notas referentes àquela carga, né, ele teria realmente emitido, mas por alguma razão teria mandado a nota anterior, um erro. Então, não dá para saber se, de fato, houve essa emissão de outras notas e elas, por equívoco, ficaram lá na gaveta, não foram e foram apresentadas depois, mas realmente eram consequências. Nosso entendimento, se elas tivessem sido emitidas, ele teria informado na defesa. Ele só disse que foi um erro administrativo, mas ao conferir a mercadoria batia com a nota. As mercadorias que estavam no carro batiam com as notas. E no nosso entendimento, na defesa dele, apenas diz que foi um erro administrativo. Ele não cita essas notas, que seriam as corretas, que teriam sido emitidas, nem na defesa, nem no recurso. O que a gente pode entender que realmente elas não foram. Ou, se foram, ele esqueceu de dizer isso na sua defesa. Entendeu, doutor? Sim, entendi. Obrigado. Ou se foram, também não estavam acompanhando a mercadoria corretamente, né? Pronto, se for,
para o outro mercado. O problema, pessoal, é que o trânsito ele é instantâneo. Se for permitido, depois que se pega, emitir os documentos posterior dizendo que é erro, tá certo? Eu acho que nunca vai acontecer isso, porque aí acaba com Mas, doutor qualquer Augusto, autuação. temos uma situação. É possível, porque lá no portal da nota, você vê até o segundo, a hora, o minuto e o segundo da emissão. Então, Nós já pegamos, Lúcia, posteriormente, nós já pegamos alguns casos, tá certo? E eu me posicionei pela improcedência. Casos como entrava lá no P100, tá certo? E, na verdade, o selo tinha acontecido no outro lugar. Então, nós vimos que não era só questão de selagem, isso é certo? Mas é pontual. De vez em quando nós pegamos alguns casos dessa maneira, mas a empresa traz e prova. Só, olha, tá certo? Não é que eu selei 2 vezes, ó, que o selo foi lá no posto e depois quando estava saindo. Então, bem pontual. Pois Nesse mas caso no aí, eu caso concordo. ele não trouxe aos autos nenhum documento, nenhuma prova. Ele se limitou a dizer que foi um erro administrativo. É isso mesmo, doutor. Ok, senhores, mais alguma observação, mais algum argumento? Ok, então creio que o processo já está maduro para votação, não é? Passo aqui, não temos preliminares, passo aqui, então, a palavra para o conselheiro relator, doutor Diego, para proferir o seu voto. Conheço o recurso ordinário interposto e, no mérito, nego-me provimento para manter a decisão parcial de procedência no auto de infração proferido pela primeira instância, aplicando a penalidade prevista no artigo 123, inciso 3, letra F, da Lei 12.67 de 96, alterado pela Lei 16.258 de 2017. Algum voto em sentido contrário? Ok, não tem nenhum voto em sentido contrário, após relatado e discutido, processo de número 2093-2016, referente ao auto de infração 2016-04050, a terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recurso Tributário resolve, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, negar provimento, manter a decisão de parcial procedência proferida em primeira instância em razão da aplicação da penalidade prevista no artigo 123, 3F, com a alteração da lei, proferida pela Lei 16.258/2017. Essa é a decisão para o processo, ao que eu dou por encerrado aqui os trabalhos de hoje, e já convoco os senhores conselheiros para a 6ª sessão ordinária, que ocorrerá no dia 22 de março, às 13h30, onde nós teremos para julgamento os processos da empresa Amêndoas do Brasil Limitada, um reexame necessário, de número 4101. Temos um recurso de número 4103/2018, também da empresa Amêndoas do Brasil Limitada, conselheira relatora do primeiro processo, conselheiro relator doutor José Augusto, desculpa, e no segundo processo, também da Amêndoas, a conselheira relatora doutora Lúcia de Fátima Dantas Muniz. O terceiro processo, nesses 2 primeiros processos da Amêndoas do Brasil, teremos sustentação oral aqui, pedido de sustentação oral da doutora Imaculada Gordiano Oliveira, os 2 primeiros processos da Amêndoas do Brasil, do doutor Augusto e da doutora Lúcia. Teremos o processo de número 378 da empresa Top Plástico, Indústria e Comércio, também com pedido de sustentação oral do doutor Carlos César Souza Sintra. E o último processo de amanhã, de número 4876, da empresa Benjamin Girão e Filho, conselheiro relator, doutor Diego de Andrade, não tem pedido de sustentação oral. Então, amanhã teremos bastante discussões, né? Dou por encerrados os trabalhos. Obrigada, boa tarde. Eu vou pedir à secretária para encerrar a gravação, mas eu tenho ainda algumas informações de assuntos gerais para conversar com vocês, mas eu vou pedir para a secretária Vládia já encerrar a gravação. Senhora presidente, só um adendo aí da sua fala, do último processo da pauta de amanhã, ele tem sim um pedido de sustentação oral. O doutor Benjamin,
Não, doutor Francisco Eudes Dias de Souza. Não, eu digo a empresa, a recorrente, Benjamin, Girão e Filho, é porque eu falei doutor Benjamin. Sim. A empresa Benjamin, Girão e Filho, né? Tem pedido de sustentação oral também? Ei, Tem 4 processos com sustentação oral. teremos bastante discussões amanhã. Tudo bem, doutora Blay. Obrigada.